Sou nascida e criada no contexto urbano, nascida na cidade de Santo André. Nasci, me criei, me casei, tive os meus filhos em Santo André. E quando eu estava completando 42 anos, eu sentia que faltava algo na minha vida. E era muito diferente algumas situações, mas eu não sabia que minha família era indígena, né? E por conta dessa questão migratória e de se colocar num lugar fora do seu povo, meu pai ele foi se aproximando das questões da colonização e a cada dia mais deixando de ser um pancará. E aí passaram-se todos os anos, eu sempre fui aquela criança na escola que não me encaixava em nada. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque há diversas formas de trazer uma inclusão e se perceber. Às vezes aquela inquietação daquela criança não é só por conta do TDAH, existe algo a mais. Então eu estou aqui para dizer para vocês que eu fui essa criança. E aí a minha história se encontra com a da cacica Jaqueline, porque em 2019, ainda antes da pandemia, papai já estava para ancestralizar. E eu já estava num movimento de encontro espiritual, encontro da minha alma, do que estava acontecendo, né, com a minha vida. E ele pegou na minha mão, né, eu cheguei para visitá-lo, e ele, ai, minha filha chegou, né? Aí eu falei, cheguei. Aí ele cantou um toré, segurando a minha mão. E disse para mim, encontra o nosso tronco. A partir daí, eu realmente estava fazendo uma busca, mas eu ainda não tinha compreendido o que ele quis dizer. Mas que eu sabia que aquela fala tinha uma significância grande e que algo enorme estava para acontecer, eu sabia. Chegamos em 2020, papai já havia ancestralizado, pandemia chegou. Eu tive contato com os meus primos da aldeia por conta dessa questão da passagem do papai para os Encantados de Luz. Mantive meus primos, claro, no meu contato, comecei a observar os status da minha família, já que em pandemia a gente não fazia outra coisa a não se olhar na internet em alguns momentos. E aí eu comecei a ver eles caracterizados, dançando, cantando. Aquilo para mim foi como se algo tivesse entrado assim. Sabe igual o filme, quando a gente descobre algo que vai entrando, emplacando assim dentro de você e aquilo se encaixando? Então foi essa sensação que eu tive. E aí eu comecei a chorar muito e mandei mensagem para minha prima Delma, artesã, que vocês vão ter o prazer de conhecê-la, e perguntei para ela, falei assim, o que é isso? Ela falou, você não sabia? Nós somos indígenas. Eu falei, não acredito. E aí eu comecei a chorar muito, porque era uma coisa que eu não conseguia controlar, porque eu comecei a pensar no tempo que eu via algumas coisas que era diferente em alguns aspectos, mas por conta do distanciamento da aldeia, eu estive na aldeia apenas uma vez na minha vida, aos 9 anos de idade. Então, foi muito difícil esse resgate todo. Aí eu fui atrás das fotos, fotografias, das coisas que compunham esse momento ao qual eu estive na aldeia, né? E aí eu fiquei sabendo que esse material todo foi rasgado por conta da forma como os colonizadores vão apagando a nossa história. Infelizmente, a minha família ela é de uma outra religião, no qual eles fazem questão de fazer de conta que nós não existimos, e aí eles acabaram se deixando interagir por isso. Por que eu falo isso? Porque existem muitas formas de apagar a história de um indígena. Mas eu estou aqui para falar para vocês que eu estou para fazer a diferença.
porque além de ser indígena, eu também sou uma mãe atípica. Então eu carrego comigo, no meu DNA, toda a inclusão necessária, e vocês são os meus parceiros nessa batalha, né? Eu gostaria de minimizar isso, mas convido vocês a ter esse olhar, né, de empatia e de entender, né, o posicionamento dessas famílias, que muitas vezes realmente existe um caminho a ser determinado. E dentro da minha família eu fui descobrindo os caciques, o meu primo é pajé, e aí o meu tio, irmão do meu pai, é cacique, e aí eu fui resgatando tudo isso e cheguei à liderança do povo Pancará aqui no estado de São Paulo, parceira com a minha prima Shirley Pancará, que eu não sei se vocês conhecem, mas é uma mulher de fibra, uma mulher de batalha também, que vem há 20 anos aí trazendo, né, a história do povo Pancará, né? Ela se formou há pouco tempo, ano passado ela foi a primeira doutora em antropologia, né, pela USP, e trouxe na história da nossa família o quanto nós somos indígenas. Então eu estou aqui para falar para vocês da importância de estar aqui, partilhar essa história, e para que vocês possam entender o quanto nós temos pessoas que são professores, antropólogos, nós temos médicos, nós temos pesquisadores dentro da Fiocruz, dentro da minha família. Da onde vem minha família, Carnalbeira da Penha, Pernambuco, são 58 aldeias, 92% da população indígena. Eu, além do tronco Pancará, eu tenho Pancararu e tenho Aticum na minha árvore genealógica. Então não há nada, não é porque eu não carrego um cabelo liso, um olho puxado, entendeu? Que é o estereótipo vendido. Não, dentro da sala de aula de vocês pode ter muitos indígenas lá dentro. E é sobre isso que eu queria partilhar com vocês. Agradeço muito a oportunidade e espero do fundo do meu coração que a Lei 11.645 faça toda a diferença na aula de vocês. Obrigada, viu?